A verdadeira razão das pessoas comprarem a narrativa, mesmo que ela seja extremamente absurda, não é porque elas acreditam na narrativa, e sim porque a narrativa leva para o novo laço social. Essa é a real razão. Peak Prosperity, Dr. Chris Mortensen. Sejam todos bem-vindos ao meu show. Sou o seu anfitrião, Dr. Chris Mortensen. O programa de hoje vai ser um dos mais importantes que você irá assistir esse ano. Eu passei os últimos 2 anos cobrindo a ciência do Covid. Bem, hoje vamos falar sobre a psicologia do Covid. Mais especificamente, as maneiras em que muitas sociedades e culturas ao redor do mundo, principalmente países que detêm valores ocidentais, notei que têm exagerado ou desconsiderado, e algumas vezes caído perigosamente em o que pode ser chamado psicose em massa, ou mais apropriadamente, formação das massas. Nestes momentos, a saúde mental decai. Sociedades podem trazer grandes males para si mesmas e para outros, enquanto eles, irracionalmente, reagem de forma exagerada a ameaças percebidas e algumas vezes imaginárias. O convidado de hoje é o professor Matthias Desmet, da Universidade de Ghent, que é um dos líderes especialistas que está à frente desse assunto. E além de ser professor de psicologia na Universidade de Kent, tem mestrado em estatística. Professor Desmet, sei que você tem estado ocupado ultimamente. Muito obrigado por tomar tempo para estar conosco e bem-vindo ao programa. Por nada, é um prazer estar aqui. Bem, é mesmo uma honra tê-lo aqui e quero começar indo direto ao ponto. Então, a psicologia do Covid. Vamos falar, se pudermos, pela sua perspectiva. Qual é a sua história com o Covid? Ele surgiu pelo mundo em janeiro de 2020. Quanto tempo demorou até você começar a ficar preocupado por nós não estarmos exatamente seguindo a ciência? Bem, no final de fevereiro de 2020, eu escrevi o meu primeiro paper de opinião, na qual eu avisei, aqui na Bélgica. Era um paper de opinião escrito em holandês, onde eu avisava que ansiedade por um vírus poderia ser mais perigoso que o vírus em si. Este era o título deste paper. E mostra, acredito que é bom eu ser honesto com você. Desde o início, eu tive uma perspectiva crítica. Desde o início, eu tive a sensação, eu estudei as figuras e estatísticas, e notei imediatamente, pelo menos tive a impressão imediatamente, que o perigo do vírus estava superestimado. Estudei as taxas de mortalidade, taxas de infecções fatais, taxas de casos fatais e também os modelos disponibilizados pelo Imperial College em Londres, que basearam as medidas de Covid no mundo, eu acredito. Pelo menos na Europa e nos Estados Unidos. Quando estudei essas figuras, gráficos, estatísticas e modelos matemáticos, eu imediatamente tive a impressão que o perigo do vírus estava superestimado. E na minha opinião, no final de maio de 2020, isso foi provado sem sombra de dúvida. Por exemplo, os modelos matemáticos do Imperial College previram que em um país como a Suécia, aproximadamente 80 mil pessoas morreriam. A Suécia, claro, que é um caso interessante porque foi um país excepcional nas medidas tomadas para a Covid, porque não seguiram com a estratégia de lockdown e etc. Então, ao final de maio, de acordo com os modelos, ao final de maio de 2020, pelo menos 80 mil pessoas deveriam ter morrido na Suécia. E no final de maio de 2020, somente 6 mil pessoas morreram de Covid na Suécia. E estes 6 mil, essa figura de 6 mil, foram alcançados com uma metodologia muito entusiasmada de contagem, que foram usadas na crise do Covid. Eu frequentemente uso a palavra entusiasmado, entre aspas, porque quando as pessoas que morrem de gripe são contabilizadas, normalmente são contabilizadas de uma forma muito mais conservadora. Mas, de qualquer forma, no final de maio de 2020, eu tive a sensação que, para mim, estava provado, sem sombra de dúvidas. Se olharmos as figuras e estatísticas e modelos desta crise, veremos que os perigos do vírus foram drasticamente superestimados. E notei uma outra coisa também, que no momento ficou claro que os modelos matemáticos iniciais exageraram. A taxa de mortalidade do vírus, ou a mortalidade do vírus, no momento ficou claro o que alguém esperaria de uma narrativa para o coronavírus, que é baseada, que afirma ter uma base científica e modelos científicos.
você esperaria que, neste momento, ficou claro que os modelos estavam errados. E que, naquele momento, a narrativa e todas aquelas medidas, a estratégia que é baseada na narrativa, seria corrigida, é claro. Mas isso não aconteceu. A narrativa continuou, como se os modelos estivessem certos. E as medidas para o coronavírus e as reações a ele se mantiveram, em sua maioria, as mesmas ao redor do mundo. Isso foi uma coisa que foi bastante impactante para mim naquele momento. E também, até mais importante, eu acho, eu percebi que, de um jeito ou de outro, toda a atenção de toda a população, de toda a sociedade, estava realmente focada só em um ponto no mundo: no perigo do coronavírus, nas baixas, as vítimas que poderiam ser atingidas pelo coronavírus. E parecia que todo o resto não existia mais. Por exemplo, no início da crise, as Nações Unidas e várias outras grandes instituições internacionais nos avisaram que o número de pessoas passando fome ou morrendo de fome em países em desenvolvimento, em consequência das estratégias de lockdown, poderiam ser bem maiores, e podem mesmo, provavelmente, ser bem maiores, do que o número de pessoas, do que o número de vítimas que o vírus poderia atingir, mesmo que nenhuma medida fosse tomada. Então, de um lado, você tem os perigos do vírus, e do outro, você tem o efeito colateral que pode ser causado pela estratégia de combate ao corona. E parece que ninguém realmente atingiu sucesso, ou, em geral, a população e o governo, e etc. Eles não conseguiram levar em consideração os dois perigos. A todo momento, nós vimos na mídia convencional realmente uma comparação entre o número de pessoas que poderia morrer do vírus e o número de pessoas que poderia morrer por conta das medidas de combate ao corona. Essa é a coisa mais básica que a sociedade deveria considerar. Se você pensa em remédios para uma doença, a primeira coisa que você pensa, ou tenta entender, é se o remédio não vai ser pior do que a doença. E isso não aconteceu. Então, de um jeito ou de outro, parece que as pessoas estavam tão focadas, a atenção das pessoas estava tão focada e tão limitada em um específico, limitado aspecto da realidade, que eles não viam mais os outros aspectos da realidade. E foi nesse momento, por volta de maio de 2020, eu realmente comecei a mudar a perspectiva e a pensar, no início da crise, eu tomei uma perspectiva estatística. Eu comecei a estudar os números, os gráficos e etc. E então, a partir de maio de 2020 em diante, eu senti que o centro do problema não estava no nível biológico, e sim no nível psicológico. E a partir daí, comecei a pensar em como eu poderia entender o que estava acontecendo na sociedade. Como era possível que uma sociedade passou por um processo como esse, ou que não enxergava mais que, em vários aspectos, o jeito que nos comportamos era absurdo e contraprodutivo. E eu precisei de alguns meses antes que eu pudesse, na minha opinião, acertar o entendimento e começar a entender que o que estava acontecendo nas sociedades era um processo em larga escala de formação de massas, como nós costumamos chamar em psicologia ou psicologia social. E, olhando, quando eu penso nisso agora, é estranho para mim que eu demorei tanto para entender, pois eu venho dando aulas sobre isso, este processo, por vários anos, e isso me mostra o quão difícil é se uma população inteira, ou uma sociedade inteira, é pega em um certo processo psicológico forte. Quão difícil é para um indivíduo dar um passo para trás e olhar de longe e entender o que está acontecendo. Mais ou menos em agosto de 2020, eu escrevi um artigo de opinião sobre formação de massas, e foi esse momento que eu realmente comecei a entender o que estava acontecendo no nível psicológico, eu creio. Talvez seja interessante eu descrever esse processo de formação das massas? Sim, absolutamente, claro. Vamos falar sobre isso.
Como isso começa? É algo que surge na sociedade quando condições muito específicas são atingidas. Por exemplo, a primeira e mais crucial condição é que devem haver muitas pessoas que experimentam falta de laços sociais. Esse é o principal aspecto. O que você quer dizer com falta de laços sociais? Falta de laços sociais. As pessoas devem experimentar falta de conectividade com outras pessoas. Você poderia experimentar, teoricamente, falta de conectividade mesmo estando cercado de outras pessoas? Sim, é claro, é claro. Ok, isso não é só isolamento físico, como em uma... Não, não, não. Não, de nenhuma forma. Significa que as pessoas se sentem solitárias e isoladas e de nenhuma maneira conseguem conectar emocionalmente com outras pessoas. Isso é essencialmente o que eles querem dizer com falta de laços sociais. E isso já era imenso nos anos anteriores da crise do corona. Por exemplo, no Reino Unido, um ministro foi criado. Um ministro da solidão, só para focar no problema da solidão na sociedade. E também nos Estados Unidos, o governo chegou a mencionar que existia uma epidemia de solidão. Mais de 50% das pessoas mencionaram que não tinham nenhum relacionamento significativo em suas vidas, que eles só estavam conectados pela internet, no mundo online, que somente no espaço virtual eles ousavam falar sobre suas emoções e problemas. Então a solidão era imensa e vinha aumentando na última década, constantemente. Então, em um lado você tem essa que é a condição mais crucial, que é a falta de laços sociais. E então a segunda, que também é importante, que é a falta de construção de significado. A falta de construção de significados, na verdade, se segue a partir do primeiro sintoma. Se as pessoas se sentem desconectadas, se elas não têm relacionamentos significativos, se eles não estão embutidos em uma rede social e eles experienciam suas vidas e seu trabalho como sem significado, isso é algo muito característico, porque seres humanos são seres sociais. Quando tem falta de laços sociais, eles também vão ter falta do sentimento, ou de experimentar significado e sentido na vida. E isto também pode ser ilustrado muito bem através de pesquisas acadêmicas. Por exemplo, David Graeber escreveu um livro chamado Bullshit Jobs, Empregos Idiotas, onde ele descreve que 40% da população tinha a sensação, em 2017, acredito, 40% das pessoas sentiam seus empregos como sendo completamente sem sentido. E um adicional de 20%, eu acredito, sentiam uma forte falta de sentido. E se... Eu não sei se você conhece Gallup World Poll, que percebeu que no mundo, somente 30% das pessoas reportaram que consideravam seus empregos como tendo sentido. Só 30%. E 63% disseram que experienciavam seus trabalhos como sendo sem sentido. E eles dormiam em pé pelo escritório o dia todo. Coisas assim mostram que existia uma falta de construção de significado. Por exemplo, a nível dos empregos das pessoas, isso importa muito para mim, como alguém que se considera racional, cientista e etc. Eu percebi que mesmo antes do Covid, nós já vínhamos tendo dificuldade com a construção de significados. É claro. Por exemplo, grupos ambientalistas dizem que nós temos que eliminar 50% do gás carbônico até 2030. Mas, se como um cientista que estuda a energia, se você fizer as contas, a próxima pergunta é, bem, qual metade da população irá morrer? E quais dos 70% dos empregos devem desaparecer? E não existem conexões entre estas coisas, mas é empurrada como uma ideia que é importante, mas não se sustenta. É aí onde perdemos o nosso senso? Quando temos essas narrativas que, fundamentalmente, nem mesmo... você não consegue nem arranhar, que elas já se destroem. Sim, hoje existem várias razões pelas quais nós temos experienciado falta de construção de significado. Essa falta de construção de sentido, na verdade, tem ficado mais forte pelas últimas 2 décadas. Neste momento, eu acabo de terminar o manuscrito de um livro no qual, nos primeiros 5 capítulos, eu descrevo a evolução psicológica nas últimas 2 décadas. Nestes últimos 2 séculos, o fenômeno de formação das massas foi se tornando cada vez mais forte. E foi exatamente porque as pessoas experimentam cada vez menos conexões sociais.
e cada vez menos a construção de sentido. Isso está associado, eu acredito, à visão mecanicista do homem no mundo, que ficou mais e mais predominante nos últimos 2 séculos. Mas estou falando agora sobre a situação e condição psicológica da população antes da crise do corona, porque você precisa destas condições para que uma formação das massas de larga escala surja na sociedade. Então, nós tínhamos essa falta de conexões sociais, a falta de construção de significados, e a terceira condição, que também é muito importante, é que é necessário que existam níveis altos de ansiedade flutuante na população. Ansiedade flutuante e descontentamento psicológico. E o que eu quero dizer com ansiedade flutuante? É um tipo de ansiedade que não está conectada a uma representação mental, o que é extremamente importante. Às vezes, quando sentimos ansiedade, sabemos o motivo de estar sentindo ansiedade. Quando vemos um leão, um cachorro ou algo perigoso e ficamos com medo, então sabemos o que está nos deixando com medo. Isso significa que a ansiedade está conectada a uma representação real. E isso significa que podemos controlar mentalmente a ansiedade, porque sabemos do que temos medo. Se fugirmos do leão, do cachorro e etc., nós temos uma certa sensação de estarmos no controle de nossa ansiedade. Sabemos o que fazer para evitar o objeto da ansiedade. Mas, às vezes, pessoas são confrontadas com um tipo de ansiedade que não está conectada a uma representação real. E esse é o estado mental que causa mais aversão, porque ele coloca a pessoa em uma situação em que ela se sente inteiramente desamparada, porque elas não sabem de que elas podem correr. Isso é extremamente importante. Podemos saber, professor, minha audiência está familiarizada com a ideia do cérebro trino. Ou temos, através da evolução, o cérebro principal réptil. Por cima dele temos outra estrutura e em cima dele temos finalmente a camada cortical mais alta. Como se fosse o sistema DOS, começando e terminando com o Windows. Um tipo ruim de combinação, às vezes. Onde essa ansiedade flutuante fica? Será que essa é uma das nossas formas mais arcaicas? Será que fica mais baixo nos nossos centros emocionais? E, de alguma forma, mais distante de nossos centros racionais? Onde a ansiedade reside em nossos cérebros? Eu não acho que seja algo primitivo. Acredito que seja algo muito típico dos seres humanos, no sentido que, para os humanos, é muito mais difícil do que para os animais entenderem o mundo, porque seu sistema psicológico funciona pela linguagem. Pessoas utilizam a linguagem para entenderem seus mundos. E a linguagem é um sistema que nunca termina, ou nunca leva a interpretações claras do mundo. Isso é algo característico dos seres humanos. Acredito que isso seja algo muito mais conectado ao nosso sistema mental do que a algum sistema arcaico ou a reações primitivas. Mas, de qualquer forma, ficou bem claro que, pouco antes da crise do corona, os níveis de ansiedade flutuante estavam extremamente altos. E, por exemplo, 1 em cada 5 foi diagnosticado com algum distúrbio de ansiedade antes da crise. 1 em cada 5. 1 de 5. Isso é enorme e, é claro, 20% das pessoas recebeu um diagnóstico de ansiedade. Porém, muito mais pessoas estavam, de fato, enfrentando a ansiedade. E muitas outras mais estavam enfrentando descontentamento psicológico em geral. Porque, se você olhar para um país como a Bélgica, por exemplo, que tem uma população de 11 milhões de pessoas, a cada ano, 300 milhões de doses de antidepressivos são usadas. Por ano, 300 milhões de doses. E só de antidepressivos. Não estamos falando de antipsicóticos e todos os outros tipos de psicofarmacêuticos. É um número alto. Então você vê que isso também vinha aumentando na última década. A terceira condição, definitivamente, foi atingida em nossa sociedade. Talvez você consiga responder isso, pois tem sido um grande foco meu. Eu estava me perguntando sobre onde o início da depressão, o que era chamado depressão, era mais ou menos aos 45 anos. Essa era a média, mas essa curva de Bell está mais ou menos com 4 desvios padrão.
e vem caindo muito na faixa dos 20 e poucos anos. Psicólogos começaram a perceber que não é exatamente depressão, porque é ou situacional ou químico. É remediável com tratamento. Comparando com essa outra coisa, que não era remediável com tratamento, então começaram a chamar desmoralização. E o que me chamou a atenção foi que isso é definido como a perda de conexão entre o seu mapa cognitivo e o mundo em que você vive, que não se conectam mais. Sim. Isso é uma coisa que normalmente leva a este efeito flutuante, como ansiedade flutuante, frustração e tantos outros. Normalmente, é esta desconexão realmente entre o mapeamento cognitivo do mundo e o mundo propriamente dito, entre o símbolo e o real. Sim. E isso já era epidêmico, mesmo antes do Covid aparecer. E qual é a quarta condição? A quarta condição é que é necessário existir muita agressão e frustração flutuantes. E isso segue das primeiras 3 condições. Se as pessoas se sentem socialmente desconectadas e sentem que suas vidas não têm sentido, significado, e são confrontadas com muita ansiedade e descontentamento flutuantes, que é difícil de controlar mentalmente, então elas normalmente ficarão frustradas e agressivas, e toda essa frustração e agressão flutuantes irão existir sem um objeto. As pessoas não saberão dizer por que estão agressivas, mas irão sentir, ou elas irão se sentir frustradas. E nessa condição, algo muito característico acontece. As pessoas começam a procurar por algum objeto para uma representação mental, onde elas podem conectar essa ansiedade e frustração. Então, se sobre essas condições uma narrativa é distribuída na sociedade pela grande mídia, indicando um objeto de ansiedade e, ao mesmo tempo, providenciando uma estratégia para lidar com esse objeto de ansiedade, algo muito específico acontece, algo muito importante. Toda essa ansiedade flutuante pode conectar neste objeto de ansiedade, que foi indicado na narrativa. E as pessoas poderão ficar extremamente dispostas a participar na estratégia de lidar com este objeto de ansiedade que foi indicado na narrativa. Esse é o primeiro estágio. Ele tem uma vantagem psicológica. Toda essa ansiedade flutuante agora está conectada a uma representação mental. Isso significa que as pessoas experienciam mais controle psicológico nessa situação. E então, uma nova etapa inicia. Algo acontece em um outro nível. Quero dizer, porque muitas pessoas participam na mesma estratégia em lidar com este objeto de ansiedade, um novo tipo de laço social surge, um novo tipo de solidariedade. Então, as pessoas se sentem conectadas novamente de um jeito novo. E esta é a parte mais crucial. Se você olhar para a crise do corona e ouvir a narrativa principal, então você irá ouvir que tudo se trata de solidariedade. Você tem que participar, você tem que aceitar a vacina, você tem que respeitar o distanciamento social, porque senão, falta cidadania em você, você não demonstra solidariedade. Esse sempre é o ponto crucial da formação das massas. Este é o verdadeiro motivo, porque as pessoas compram a narrativa, mesmo que ela seja extremamente absurda. Não é porque eles acreditam na narrativa. É porque a narrativa leva ao novo laço social. Essa é a verdadeira razão. E então, existe uma quarta vantagem. Toda a frustração e agressão pode ser direcionada para um objeto. E este objeto são as pessoas que, por uma razão ou outra, não querem participar na formação das massas. Tipicamente, historicamente, várias e várias vezes vemos este processo. Quando uma população, por exemplo, formações das massas em larga escala, como aconteceram nas revoluções francesas, que não foram muito grandes, mas eram grandes. As formações das massas em larga escala, que levaram ao surgimento do comunismo e stalinismo na União Soviética, as formações das massas em larga escala que levaram à Alemanha nazista, ao surgimento do Estado totalitário na Alemanha nazista, todas elas compartilham das mesmas características. As populações estavam exatamente... Essas 4 condições tinham sido atingidas. E um novo tipo de solidariedade surgiu.
E toda a frustração e agressão foi canalizada, direcionada para as pessoas que não queriam participar, ou que não podiam participar da formação das massas. Aí, você tem uma situação muito estranha, onde pessoas entram em um estado mental muito negativo. Falta de laços sociais, falta de construção de sentidos, ansiedade flutuante e muita frustração e agressão. Eles mudam deste estado mental bastante aversivo para um estado positivo, sintomático, onde eles se sentem conectados. Suas vidas fazem sentido, porque eles estão... a vida começa a fazer sentido de novo, através dessa luta heróica contra este objeto de ansiedade. Pessoas estão unidas e lutando contra o coronavírus, por exemplo. Sua ansiedade está conectada a uma representação mental. E eles agora podem satisfazer suas frustrações e agressões. Houve uma transição de um estado mental negativo para um positivo, que leva as pessoas para um tipo de intoxicação mental. Por isso que elas continuam acreditando na narrativa, mesmo sendo absurda. E você sabe, as medidas para o corona, por exemplo, como o distanciamento social, o uso de máscaras, as estratégias de vacinação, elas funcionam para uma parte da população. E eu estou falando de mais ou menos 30% da população. Não é muito mais do que isso. Normalmente, somente 30% da população realmente está neste processo de formação das massas, de hipnose coletiva. Então, existe um adicional de 40% ou 50% que vai com as massas, que nunca vão contra a corrente, porque de um jeito ou de outro é melhor não fazer isso. E então, existe um adicional de 20%, às vezes 10%, depende um pouco, que não está hipnotizado mesmo, e que quer falar e fazer alguma coisa para mudar a situação. Mas a primeira parte da população, os 30% que estão dentro da formação das massas, para essas pessoas, quanto mais as medidas forem absurdas, mais elas irão funcionar. E eles ficarão mais inclinados a comprar a narrativa. Porque as medidas funcionam. Quanto maior a mentira, melhor? É disso que estamos falando aqui? Sim, mas as medidas, na verdade, funcionam como um ritual. E os rituais são tipos de comportamento que precisam ser sem significado pragmático e que precisam demandar um sacrifício do indivíduo. Participando no ritual, um indivíduo demonstra que o coletivo é mais importante do que o indivíduo. Ou seja, rituais precisam ser um tipo de comportamento que não tem significado pragmático, que não tem vantagens práticas para as pessoas, e em que as pessoas precisam sacrificar algo. Isso é algo estranho, que para uma parte da população não importa se as medidas são absurdas ou não. E isso é muito estranho para as pessoas que não estão no processo de formação das massas. Porque eles olham e veem o que está acontecendo. Que as pessoas não veem o que está acontecendo é absurdo e até mesmo perigoso. Mas não, elas não vão ver. Brilhante, brilhante. Isso corta bem no centro. Veja o quão profundo isto é para mim. Crianças, estatisticamente, são praticamente intocadas pelo Covid, exceto algumas poucas que possuem comorbidade. Na verdade, a ciência diz que elas não transmitem muito bem o Covid também, porque elas têm muita imunidade inata contra isso. E mesmo assim, muitas pessoas lá fora dizem: precisamos que nossas crianças usem máscara. Mesmo que não exista ciência que diga que as máscaras fazem qualquer coisa, exceto que provavelmente fazem mal para o crescimento cognitivo e social das crianças em um período crítico. Então, as pessoas estão dispostas a sacrificar ritualisticamente suas crianças? Isso é impactante. É isso que estamos falando? É disso que estamos falando, sim. É exatamente disso que estamos falando. Este processo de formação das massas tem algumas vantagens sintomáticas, mas ele também tem muitas desvantagens. O campo de atenção fica muito estreito. As pessoas só veem o que a narrativa indica. E isso também é característico da hipnose. Quando alguém está hipnotizado, só irá perceber a parte da realidade que o hipnotista está focando. E é exatamente assim na formação das massas. Nas formações das massas, as pessoas só estão conscientes das partes da realidade, cognitivamente e emocionalmente, que é indicada pela hipnose, ou pela narrativa principal.
E essa é a razão pela qual as pessoas não percebem os efeitos colaterais das medidas. De alguma forma, as pessoas sabem que existem efeitos colaterais das medidas, mas elas não têm nenhum impacto cognitivo e emocional. Isso é o problema. Não existe energia psicológica associada com estas representações mentais. É por isso que não trazem nenhum impacto. Um exemplo pode ser uma situação terrível onde um homem obeso de 78 anos, com 4 outras comorbidades, morreu de Covid. Isso é terrível. Um rapaz de 28, cuja academia fechou, sua vontade de viver foi embora, que caiu em uma depressão profunda e acidentalmente teve uma overdose de remédios e morreu. Ignoramos? A primeira situação é terrível, mas a segunda nem mesmo nos impacta? Sim, não terá impacto. Porque quando toda essa ansiedade, frustração, agressão se conecta com esta narrativa que indica o objeto de ansiedade, toda a energia mental fica conectada a esta narrativa. E o que não está na narrativa não está conectado com energia mental. E é exatamente por isso que as coisas que não são indicadas pela narrativa não têm impacto. Não têm emoção ou impacto cognitivo. Elas existem, as pessoas ouvem sobre os efeitos colaterais, mas eles não têm impacto. É possível entender isso perfeitamente de uma perspectiva psicológica. E também existe um segundo problema. O processo de formação das massas é similar, se não idêntico, ao processo de hipnose. E também faz com que as pessoas que são pegas nesse processo não estejam conscientes das desvantagens egoístas que estão sofrendo. Quando alguém está na formação das massas, você consegue pegar qualquer coisa dele, até mesmo a sua vida. Ele não irá perceber. Você pode levar sua saúde, sua riqueza, você pode levar tudo. Ele pode perder seu futuro, sua liberdade. Ele não vai estar consciente de estar perdendo estas coisas. E você vê exatamente isso na hipnose. A atenção está tão focada em um ponto, em um processo hipnótico simples, que você pode cortar direto através da pele e ossos, literalmente. Com um processo hipnótico simples, você consegue fazer com que uma pessoa fique radicalmente insensível à dor. Neste nível, que você pode fazer um processo cirúrgico nela, no qual você irá cortar o osso do peito dela e ela não irá perceber. Isso demonstra o poder dos processos hipnóticos e da formação das massas. E isso foi tão impactante do ponto de vista histórico. Quando historiadores viram o que estava acontecendo na Alemanha nazista e na União Soviética, sentiram que nunca haviam visto algo assim antes. Porque estados totalitários e totalitarismo são completamente diferentes de ditaduras, completamente diferentes. Em uma ditadura clássica, as pessoas têm medo do ditador por causa do seu poder físico. Mas em um regime totalitário, tudo começa com este processo de formação das massas, que pega as pessoas no núcleo de seus seres. As leva a um tipo de hipnose que faz com que o Estado totalitário tenha um poder extremo sobre os indivíduos e também sobre suas vidas privativas e suas funções cognitivas e mentais, o que é completamente diferente de uma ditadura clássica. E é exatamente porque é baseada neste processo de formação das massas, ou hipnose das massas. Peraí, eu quero explorar isso, a relação entre hipnose e formação das massas. Hipnose a nível do indivíduo, formação das massas operando a nível coletivo em uma cultura. Quantas pessoas são suscetíveis à hipnose? Nem todo mundo é. Muitos são. Normalmente, acredito que 80% das pessoas. Depende um pouco. A profundidade da hipnose não será o mesmo para todos. Mas na formação das massas, normalmente só 30% das pessoas está nesse processo. Não muito mais. Ok, e para esses 30%, existe alguma relação entre a inteligência e a suscetibilidade? Nem um pouco. Nem um pouco. Não. E isso é estranho. Essa é uma das maiores características de uma massa.
que todo mundo se torna tão inteligente quanto, ou melhor, se aplica tanto para pessoas muito inteligentes, igualmente a pessoas menos inteligentes. Isso foi estudado no século XIX, extensivamente, e ficou bastante claro que mesmo as pessoas mais inteligentes estavam completamente cegas e completamente insensíveis a argumentos lógicos, por exemplo. Massas só são sensíveis a imagens visuais fortes e a mensagens sendo repetidas várias e várias vezes. E também há apresentações de números e gráficos e estatísticas. Se você mostrar números e estatísticas em uma forma visual, eles causarão grandes impactos nas massas. Esse assunto é muito próximo para mim, pois parte do meu trabalho, eu trabalho com vários médicos que descobriram tratamentos precoces e eles são muito flexíveis e criativos. E eles têm sido cancelados e esmagados. Eu conheço pessoas que se consideram muito inteligentes, indivíduos bem-sucedidos e também doutores, que até hoje, aqui neste país, se você pegar Covid, você pode ir parar em um hospital entubado e com Remdesivir, mesmo que já saibamos por 18 meses que isso é uma pena de morte. Não é o estado da arte. E eu conheço pessoas que defendem que isso é o certo a se fazer porque eles são médicos. E eles estão amarrados, e eu não sei como. Como você se recupera mentalmente disso? Sabendo que você tem sido um alemão em 1933. Ou você tem sido um jacobino na ponte de Nantes, afogando pessoas na Revolução Francesa. Quando você chega nesse ponto, como faz para voltar? Essa é uma ótima pergunta. É extremamente difícil desfazer um processo de formação das massas. Isso é muito claro. É extremamente difícil acordar alguém que está no processo de formação das massas. Mas não sei se você conhece o Gustav Le Bon. Ele escreveu um livro muito importante sobre formação das massas no século XIX. A Psicologia das Multidões é chamado. E ele descreve ali que se as pessoas que não estão na formação das massas tentam acordar as pessoas que estão na formação das massas, eles serão confrontados, provavelmente, com o fracasso. Serão confrontados com o fato de que eles são incapazes de acordar as massas. Mas, ele diz, mesmo assim, é extremamente importante continuar a falar, porque se as pessoas continuarem falando, a hipnose pode ficar menos profunda, e ela ficará menos profunda. Gustave Le Bon mostra vários exemplos históricos de situações nas quais pessoas que estavam, entre aspas, acordadas, continuaram falando e evitaram que as massas cometessem atrocidades, porque isso é tipicamente o que as massas fazem, porque uma das funções da formação das massas é a satisfação de toda essa frustração e agressão. Você sabe, a quarta condição. Massas tipicamente têm inclinação, mostram uma tendência a cometer atrocidades. E tipicamente fazem isso estando convencidos que performam algo quase sagrado, que estão fazendo algo que é realmente o seu trabalho. Pessoas em formação das massas estão convencidas que o que fazem é pelo bem maior, para o bem-estar do coletivo. Mas o que eles esquecem, é claro, é que na verdade é pelo bem somente de um certo coletivo, em detrimento de uma outra parte da população. De qualquer forma, é difícil acordar as massas. Mas se você continuar a falar, os 30% da população que está realmente no processo de formação das massas, você irá fazer com que a hipnose fique menos profunda. E você pode prevenir as massas de cometerem atrocidades. Então é extremamente importante continuar falando. Acredito que essa é a coisa mais importante. Quero te fazer uma pergunta sobre como falar, porque se eu entendi como chegamos até aqui, tivemos repetição, ritual, hipnose para trazer as pessoas. Nós sabemos como os hipnotistas fazem para acordar as pessoas. Eles as trazem de volta para um foco neural maior de novo. Para mim, a propósito, esse tem sido todo o meu trabalho. Eu estava tentando ajudar a acordar as pessoas a tempo para evitar que as atrocidades ficassem piores do que elas já estão. Uma ideia que eu tive foi usar a repetição. E o meu pensamento foi, se a gente puder voltar um pouco, podemos dizer, veja, não sou especialista em saúde pública, mas se eu fosse, meu maior objetivo seria reduzir a mortalidade. Meus esforços ou pioraram as coisas ou melhoraram.
Não preciso me envolver em se as vacinas funcionam, ou se as pessoas morreram com Covid ou de Covid. Vamos só voltar um pouco. E eu posso te dizer que hoje, nos Estados Unidos da América, todas as causas de morte estão muito acima do ano passado. E estão muito acima do que deveriam. Então eu poderia dizer, ei, eu acho que estamos falhando nisso, e nós deveríamos fazer melhor. Essa é uma pergunta aberta, sabe? Só para colocar na mesa. Mas se tivermos muitas pessoas empurrando isso, e eu conheço vários influenciadores e pessoas que têm grandes plataformas, com grandes números de seguidores, se todos nós começássemos a dizer esta mensagem, eu me pergunto, seria efetivo? Se começássemos a empurrar uma questão difícil desse tipo? Sim, eu acredito que seria efetivo. Em um certo grau, definitivamente... Ok, fantástico. Mas não devemos esperar um efeito muito grande. Eu acredito que vamos conseguir acordar alguém aqui e ali, mas não grandes porções da população, eu acredito. Mas isso é extremamente importante, isso é exatamente o que eu acho que devemos fazer. Só tentar falar de uma maneira sincera e honesta. Tentar continuar falando. Tentar continuar mantendo existente uma voz no espaço público. E isso é extremamente importante. Porque se você olhar historicamente, irá notar que era exatamente no momento que a oposição era silenciada no espaço público, quando não existia nenhuma voz divergente no espaço público, que o Estado totalitário começava a cometer suas atrocidades absurdas. Isso aconteceu em 1930 na União Soviética e por volta de 1935 na Alemanha nazista. Naquele momento, a oposição estava completamente silenciada e apagada do espaço público. E naquele momento o sistema ficou absurdo. Por exemplo, Stalin, na União Soviética, começou a matar, não importava quem, no fim. Ele matou 50% do seu próprio partido, que normalmente não tinham feito nada errado. Isso é característico. Não sei se você tem conhecimento do trabalho de Hannah Arendt, uma filósofa alemã, judia, que escreveu o maravilhoso livro As Origens do Totalitarismo. Ela disse que no momento que a oposição é radicalmente silenciada do espaço público, nesse exato momento, o Estado totalitário se transforma em um monstro que, entre aspas, devora suas próprias crias, fecha aspas. É exatamente o que ela diz. O sistema totalitário se transforma em um monstro que devora suas próprias crias. Nesse exato momento, isso nos mostra, de novo, que existe algo radicalmente diferente de uma ditadura clássica. Quando um ditador clássico consegue silenciar a oposição, ele normalmente se torna mais amigável. Porque esse cara, o ditador clássico, possui um certo conhecimento tático. Ele sabe que no momento ele está no poder, que dominou toda a oposição. Ele sabe que naquele momento é importante que ele mostre para a população que ele será um bom líder. Isso é o que ele percebe. Mas em um Estado totalitário, que é baseado neste processo barulhento e hipnótico, líderes totalitários não têm consciência ou não têm conhecimento de saber que será pior para eles se eles continuarem a cometerem atrocidades. Mas é exatamente o que eles fazem, e na verdade fica bem pior quando eles são a única voz no espaço público. Por isso é muito importante entender as diferenças entre ditaduras clássicas e processos totalitários. Também, líderes totalitários tipicamente estão hipnotizados pelas próprias vozes e teorias. Estão hipnotizados. Gustavo Le Bon diz, e Hannah Arendt também, estão hipnotizados por suas próprias ideologias, o que significa que eles não acreditam no que eles dizem para as pessoas, mas estão tão convencidos que o que eles estão tentando fazer na sociedade, que a ideologia que estão tentando impor na sociedade vai levar a sociedade para um tipo de paraíso, então, tão convencidos que o que estão fazendo é a coisa certa, que sentem que é justificável mentir, enganar, manipular e etc. Isso é característico, mas estão absolutamente, ideologicamente hipnotizados. Estão hipnotizados pelas próprias ideologias. Isso também é algo radicalmente diferente das ditaduras clássicas.
Para o desgosto de muitos da profissão, vimos que psicólogos trabalharam, entre aspas, nudge units, no Reino Unido e na Austrália, e provavelmente na Nova Zelândia e nos Estados Unidos. Mas estes eram psicólogos que disseram: "Ei, governo, nós vamos te ajudar a aumentar o medo, para que você consiga que as pessoas façam o que você quer que elas façam." E é claro que o governo está acreditando. Me parece correto que os oficiais envolvidos nisso, eles acreditam que essa é a coisa certa a se fazer. Eles sabem disso. Nós sabemos que eles estão usando técnicas que vêm sendo afiadas e desenvolvidas. Quando você lê o livro 1928 de Bernays, aquilo tem uma estrutura, passo a passo, de como você faz esse tipo de coisa. Por mais deselegantes que os telefones eram em 1928, comparados a hoje, passo apostas que a tecnologia, o entendimento, o mapeamento da neurolinguística, os processos psicológicos, aposto que entendemos tudo isso muito melhor. Então, me parece um pouco que existe uma agenda, mas tenho que ser honesto. Só está acontecendo neste nível nos países ocidentais. Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido e Europa. Não vejo a Índia sofrendo com isso neste momento. Você concordaria? Você sente que isso está localizado nas sociedades ocidentais neste momento? Talvez. Acredito que o que acontece agora é que muitos de nossos líderes acreditam que precisamos mudar de um sistema democrático para um sistema tecnocrático. Acredito que muitas pessoas acreditam que esta é a única solução para os problemas insolúveis que estamos enfrentando agora. E acho que neste nível, eles realmente acreditam que estão fazendo a coisa certa. Acho que estão convencidos que, se você quer lidar com as mudanças climáticas, com a pandemia e vários tipos de outros problemas, temos que mudar do sistema democrático para o tecnocrático. E é por isso, eu acredito, que muitos deles estão tão convencidos e pensam que é justificável usar tecnologias de manipulação e etc. para fazer as pessoas acreditarem na narrativa, fazê-las comprarem a narrativa. Acho que é isso que acontece. Acho que temos que distinguir entre o nível de ideologia e o nível das narrativas que são distribuídas na sociedade. Acredito que nossos líderes acreditam que, a nível ideológico, estão fazendo a coisa certa. Eles, inclusive, escolheram uma única solução possível. E acredito que muitos deles não acreditam realmente nas narrativas que estão distribuindo. Acredito que muitos deles consideram as narrativas como um tipo de instrumento para fazer acontecer a ideologia. Então, eu acredito que é isso o que acontece. Vamos descobrir. Ok, isso é absolutamente brilhante. Acho que estamos no coração do assunto agora. No meu entendimento, o que eu gostaria de fazer é tentar entender pela perspectiva deles. Eles dormem à noite, acreditam que estão fazendo o bem maior. Talvez exista algum interesse próprio, poder, ego, ganância no meio de tudo isso. Somos humanos, mas eles acreditam em algum nível nessa história maior. Que, se eu ouvir a galera de Davos, eles vão me dizer especificamente que estão preocupados com uma coisa que é real. Que para 2050, precisaremos de 3 planetas de recursos, porém só teremos um, certo? E temos um problema aí. Sabemos que estamos nessa parte estranha do desenvolvimento de nossa espécie, onde meio que crescemos muito e agora precisamos de um plano B. O plano deles, no entanto, é esse nirvana tecnológico, essa tecnocracia. Então eu fico imaginando o Fauci. Não consigo entender o Fauci. Ele parece bem comprometido com a ideia de que todo mundo precisa estar nesse programa de vacinação e que este é o único jeito, excluindo todos os outros métodos possíveis. Tudo se resume a colocar todo mundo, até mesmo os bebês, em um programa de vacinação. Se eu tentar me colocar na cabeça dele, ele deve acreditar em algum nível, deixando de lado dinheiro e poder, que essa é a coisa certa a se fazer. Isso nos leva a algum lugar. Onde devemos ir? Sim, acho que sim. Mas é claro que isso é perigoso. Não é porque as pessoas acreditam que você está fazendo a coisa certa que você não é perigoso. Não. Falta a humanidade de dizer que este vírus são sistemas complexos que têm comportamentos emergentes. Não conseguimos prever o que irá acontecer, etc. Mas eu acredito que eles pensam que podem controlar tudo. E conseguir um resultado previsível no final disso tudo. De um ponto de vista científico, essa ideia de ser capaz de controlar tudo é absurda. Como você fez referências aos sistemas complexos dinâmicos, nós sabemos que estes sistemas complexos dinâmicos são imprevisíveis.
Eles têm essa característica de imprevisibilidade determinística. Edward Lorenz escreveu um paper maravilhoso sobre imprevisibilidade determinística de sistemas complexos. Eles deveriam ler tudo e perceber que começaram algo que irá levar somente a uma coisa: para a autodestruição. E é exatamente o que pessoas como Le Bon e Arendt descreveram, que o totalitarismo sempre destrói a si mesmo, sempre. É muito importante perceber, porque as pessoas que não caem na narrativa e se perguntam o que podem fazer, acabamos de avisá-los que eles devem tentar continuar falando. Esse é um conselho importante. Mas o segundo aviso é: a melhor estratégia é sempre a resistência não violência. Não violenta. Sempre. Essa é a melhor estratégia, porque todo tipo de violência usada contra o sistema será usada como justificativa. Como justificativa para canalizar a agressão e frustração para aquele grupo. Essa é uma coisa. A segunda é: o grupo que não comprou a narrativa não precisa destruir o sistema. O sistema sempre destrói a si mesmo. Sempre. É intrinsecamente autodestrutivo. Mas pode levar um tempo, é claro. E é por isso que muitas vezes é necessário estabelecer algum tipo de estrutura paralela que permita que pessoas sobrevivam mais ou menos independentes do sistema. Mas eu concordo que pessoas podem pensar que controlam processos como os que estão acontecendo agora. Mas não podem definitivamente, não podem. A ciência mostra de maneira mais clara. Isso é absolutamente garantido. Gosto dessa ideia de estruturas paralelas, e é isso que eu faço com a minha tribo, como os chamo. Estamos praticando com estas estruturas paralelas, mas para mim, os passos são: você tem que estar consciente que isso está acontecendo. Essa é a minha primeira linha de defesa. Quando leio artigos amedrontadores, aqui está um. Bem, a variante Omicron acaba de surgir alguns dias atrás. E estou olhando agora para um artigo da PBS que diz: primeira frase, cientistas preocupados na África do Sul estão lutando para combater o contágio relâmpago pelo país de uma nova e extremamente contagiosa variante Omicron, enquanto o mundo luta. Estes foram os termos principais para mim, todos carregados emocionalmente. E como você disse, todos sem fundamentos. Veja, toda essa ansiedade. Relâmpago, blitzkrieg, lutando, sabe? E acabou que eu liguei para alguns médicos na África do Sul e perguntei com o que eles estavam lidando. E eles disseram que aparentemente é leve, sabe? Eu consigo fazer jornalismo melhor do que essas pessoas. Quem quer que tenha escrito isso foi descoberto. Ninguém precisou ensinar esta pessoa a escrever assim, certo? Ela já sabia. Sim, concordo. Então, passo 1. Se eu consigo identificar isso, fico imune. Passo 2. Acredito que precisamos nos encontrar uns aos outros, para que não sejamos apenas pequenas vozes. Conectar. Porque a formação das massas emerge em sociedades desconectadas. Pessoas precisam estar socialmente atomizadas, como Hannah Arendt chamava. Elas têm que estar isoladas socialmente. Precisa existir falta de laços sociais. Mas no momento que a formação das massas é estabelecida e um pensamento totalitário surge na sociedade, isso torna o isolamento social muito pior. Isso é muito característico. E em um estado totalitário, Arendt diz que só existe um tipo de laço permitido, que é o laço entre o Estado e o indivíduo, mas não entre os indivíduos. Então, o totalitarismo tipicamente destrói todos os laços sociais entre os indivíduos. E é por isso que precisamos tentar fazer o oposto. Temos que tentar nos conectar o máximo possível. Então, falar e se conectar uns com os outros. São duas coisas extremamente importantes. Vai passar por si só. Charles Mackay, parafraseando de cabeça, disse que tem sido observado que os homens pensam em rebanhos e ficam loucos em rebanhos, porém se recuperam sozinhos um a um. Algo assim.
Bom, chegamos na última parte. Estou curioso, pois muito disso, para mim, parece intencional. Para você, quanto disso parece intencional? Ou é assim que as coisas são? Uma mistura dos dois, eu acho. Como sempre. E eu acho que as pessoas normalmente tendem a superestimar a parte intencional. Mas isso não significa que não exista uma parte intencional. Eu concordo com você, e eu também acredito. Muitos especialistas e líderes agora sabem que a estratégia de vacinação não funciona. Ou que pelo menos não trouxe o que era esperado. Experts know that face mask wearing actually doesn't. Muitos especialistas sabem que máscaras não levam a uma menor contaminação. E às vezes, os especialistas diziam isso na mídia. Eu me lembro de um virologista aqui na Bélgica dizendo que usar máscara é uma medida simbólica, pois lembra as pessoas todos os dias que existe uma pandemia e que elas devem continuar seguindo as medidas. Eu acho que as pessoas sabem. De novo, eu acho que essas pessoas continuam acreditando que talvez essa vacina não funcione, mas no fim será melhor para todo mundo se as pessoas se vacinassem 3 vezes por ano. Então, essa ficção ideológica, esta crença de que deveríamos trocar um sistema natural por um sistema artificial, imunidade natural por um sistema artificial, isso é tão característico para o totalitarismo. Talvez as pessoas não tenham conhecimento disso. Mas isso é exatamente o que o totalitarismo é. Totalitarismo sempre tenta estabelecer um mundo artificial e uma sociedade artificial que pode ser totalmente controlada e manipulada racionalmente. Esse é o objetivo máximo de uma certa ideologia mecanicista, que é a base do totalitarismo. Eu acredito que os especialistas sabem que muitas das medidas e etc. não funcionam realmente, mas eu acho que, mesmo assim, eles estão convencidos que o sistema e ideologia deles para a sociedade vai ser o melhor possível. E no final, fica inteiramente absurdo, é claro. Porque no fim, eles estão dispostos a sacrificar 50% ou mesmo 100% para tornar suas ficções ideológicas reais. E este é o absurdo deste tipo de pensamento. Bem, as medidas para o Covid não funcionam do ponto de vista de saúde pública. Está bem claro. Como dizem no exército, 1 é acidente, 2 é coincidência, mas 3 é ação do inimigo. Mas se você ousar apontar essas coisas, será marginalizado, censurado, talvez perderá seu emprego. Isso acontece bastante, custa caro falar. Sim, é claro. Temos que apenas aguentar esse custo, porque esses são os tempos em que vivemos? Ou existe alguma maneira de dividir essa diferença? Eu conheço muitas pessoas que estão perdendo o emprego por causa disso. Sabe, os gregos antigos já sabiam que dizer a verdade é sempre perigoso. É sempre perigoso. Porque você pode definir a verdade como a parte do conhecimento que está em conflito com o discurso público. Os gregos antigos consideravam assim. Quando uma narrativa é dominante no espaço público, você irá começar a sentir que a narrativa está incompleta e que, de um jeito ou de outro, alguém deveria dizer, no espaço público, que existe um problema com a narrativa dominante. E os gregos antigos sabiam que quem tentasse dizer o que todos sentem, mas não tem coragem de dizer, essa pessoa está em perigo. É isso o que os gregos antigos consideravam dizer a verdade. Eles chamavam de pareigia, que é um tipo de discurso que consiste em dizer aquela coisa que todos sentem que deve ser dita, mas que ninguém tem coragem de dizer.
E se você fizer isso, estaria em perigo. É verdade. Eu acredito que nós devemos tentar continuar a dizer, pois quanto melhor você entende o que está acontecendo, mais você verá que não existe outra opção. Não tem outra opção. Se ficarmos calados, estaremos em perigo do mesmo jeito. Pessoas que agora estão indo conforme a narrativa não percebem o perigo que estão se expondo. Elas não têm ideia do que os está esperando. Podemos dizer que, por mais caro que seja falar agora, será ainda mais caro se esperarmos? Sim, definitivamente. Esse é outro ponto. E é claro que temos que ter cuidado e temos que ser o mais educados e amigáveis o possível. E eu também acredito que não devemos falar somente por nós. Também temos que falar pelas pessoas que acreditam na narrativa. Porque no fim, ficará claro que eles precisam de uma voz discordante. E sem essa voz discordante, o sistema irá se fechar e ficará radicalmente autodestrutivo. E eu acho que também podemos aprender com eles em alguns momentos. Mas temos que tentar estabelecer um diálogo aberto o máximo possível na sociedade. E temos que fazer isso por todos, não somente por nós mesmos, mas também pelas pessoas que estão no fenômeno das massas. Porque no fim, eles são seres humanos também. Então, com compaixão, estou sempre dizendo para as pessoas que estão na psicose de massa, quando eles voltarem, serão bem-vindos por mim. Eles não vão ver caras feias, narizes torcidos e coisas assim. Veja, todo mundo precisa ser bem-vindo de volta à realidade, como costumo chamar. Sofremos grandes dilemas, problemas têm soluções. Dilemas, temos que lidar com as situações e estamos lidando com grandes dilemas. Economicamente, ecologicamente, temos problemas de energia, coisas enormes que temos que colocar nossas melhores mentes para trabalhar. Temos que ter a habilidade de termos conversas desconfortáveis, certo? E se a gente não consegue fazer isso com coisas simples, como pessoas devem tomar vitamina D ou não, sem que isso se torne contra a narrativa do Estado, estaremos em problemas. Eu realmente acho que isso é importante. Para mim, diga se você discorda, mas o que está em jogo é literalmente tudo. Eu gosto de viver em uma sociedade abundante, funcional. Acho que tudo isso pode quebrar se não soubermos manejar a situação até nossa moeda colapsar, porque não soubemos fechar as lacunas entre a dívida que temos com as responsabilidades. Se não der certo do nosso jeito, será do jeito da natureza. E eu não gosto dessa ideia. Prefiro que a gente faça isso conscientemente, de forma elegante. Então, para mim, o que está em risco é tudo. Yes, I agree. Sim, eu concordo, definitivamente. Exactly E é isso. Ultimately, mass formation always destroys the A formação das core massas, no fim das contas, destrói o núcleo do ser humano. humanity in the human Ela destrói a humanidade do ser humano. we are human, I think. Somos humanos, eu acho, enquanto tentamos conversar uns com os outros. And when that's O uso da linguagem, estabelecer laços sociais através da fala, é o que caracteriza um ser humano e o que torna diferente de outros seres vivos. E acredito que é isso que devemos tentar responder. Devemos tentar representar a humanidade nessa crise. E tentar prevenir que a humanidade desapareça. E precisamos fazer isso tentando continuar conversando, tentando respeito às outras pessoas, deixar que eles tenham suas opiniões, até mesmo permitir que eles fiquem na formação das massas. Mas por dizer a eles que vamos tentar continuar falando e que existem pessoas que pensam diferente, que existem pessoas que olham para a situação de uma perspectiva diferente. E temos que ser o mais sensíveis possível, o mais honestos possíveis, o mais sinceros possível. Acredito que esta seja a única solução, ou o único jeito de prevenir que o sistema feche e destrua tudo. Mas eu estou muito otimista. Eu acredito que irá haver um grupo de pessoas que conseguirá continuar falando e trará mudanças a esta situação. Mas eu não sou ingênuo, no sentido que acho que os próximos anos serão muito difíceis.
Mas bem, você sabe o que fazer, eu acho. Acho que esse é o lado bom que surgiu do Covid. Encontrei pessoas como você, como Pierre Corey, como todos os doutores por aí que estão dizendo a verdade frente ao poder, mesmo os custando. Mas encontramos quem tem integridade, quem tem coragem moral, quem é honesto intelectualmente nessa história. E isso é maravilhoso, é muito bom. Porque podemos encontrar uns aos outros nesta primeira etapa. E é em momentos assim que uma nova reformulação acontece. Podemos sair disso melhores. O fato de que 11 milhões de pessoas na Bélgica estão consumindo 300 milhões de doses de antidepressivos por ano, nos mostra que existem coisas que podemos trabalhar para melhorar. Então, essa é a minha esperança, nessa oportunidade que temos. Que podemos fazer melhor. Acredito que podemos. E esse é o real problema. O problema real não é o vírus. Talvez o vírus também seja um problema, e definitivamente, se você morre de vírus, deve ser terrível, com certeza. Não se trata disso. Mas o verdadeiro problema para o qual estamos tentando encontrar a solução, sem termos conhecimento, é esse descontentamento e miséria psicológica que a sociedade já se encontrava antes da crise. E essa crise e narrativa do coronavírus são sintomas do verdadeiro problema, que era, na verdade, o estado psicológico da população, que, por sua vez, estava conectado com a nossa visão do homem no mundo. Nossa visão mecanicista e materialista do homem no mundo. Este é o real problema. Uma visão do homem no mundo que não tem nada de científica. Porque se você olhar para a ciência dos últimos 150 anos, ela nos mostra exatamente que não somos máquinas biológicas e que o universo não é um sistema mecânico. Longe disso, é um sistema consciente que reage às nossas consciências. Essa é a verdadeira revolução, eu acho, que precisa acontecer. Que esta visão do homem no mundo seja trocada por uma visão diferente. Sim. Isso é onde eu cheguei também. Essa ideia de que estas podem ser as dores do parto, mas este é o momento que a humanidade, nossas consciências podem avançar e entender que consciências interagem com esta coisa que chamamos de matéria e realidade. É um grande despertar. E a natureza já tem feito estes experimentos por um tempo. Então, ou utilizamos nosso potencial, ou não. Mas isso é literalmente o que está em jogo aqui. É provavelmente a maior honra de todos poder participar de um momento tão incrível da evolução. Então, talvez muito disso seja só as coisas como elas são, certo? Nascer nunca é fácil. Exatamente. É por isso que eu, pessoalmente, não acredito que o que estamos lidando seja uma conspiração. É um problema ideológico. É nisso que eu acredito. É claro que pessoas conspiram de tempos em tempos, mas no fim, estamos lidando com um problema a nível ideológico, eu creio. Pessoas são agarradas em certas ideologias e certas visões do homem no mundo. E essa visão do homem no mundo que é o verdadeiro problema nessa situação. É nisso que eu acredito. Eu também. Então, o que fica é que aqueles que querem nos dar futuro tecnocrático, que eles almejam, para eles, a dicotomia é, eles dizem que isso é uma progressão futurística. Esse é o lugar para o qual estamos caminhando. Mas, na realidade, estão tentando nos segurar em uma ideologia já bem antiga, que não é a ideologia que precisamos. Então, se essa é a tensão fundamental dessa história, está imprecisa. Estão nos prometendo tudo enquanto nos dão o passado. Não dá certo. Fantástico. Então, como faço para te ajudar? Como minha tribo pode te ajudar? Me conte sobre o livro que você está escrevendo. Sei que muitas pessoas vão querer te seguir mais de perto depois disso aqui. Encontrar as coisas que você diz e pensa. Como fazemos para te encontrar? Bem, você já me ajudou, me dando a oportunidade de falar, de mostrar a minha história e minha visão sobre este problema.
Eu acredito que isso é muito importante. E se você quiser, pode me convidar novamente quando eu terminar o livro. Já está finalizado? Já está finalizado. Será publicado em janeiro. Está finalizado, mas ainda precisa ser traduzido para o inglês, pois eu escrevi em holandês. E qual é o título? A Psicologia do Totalitarismo. Excelente. Vamos te trazer de volta logo, porque temos muita gente interessada, com certeza. Bem, doutor, obrigado pelo seu tempo, pelo seu trabalho no mundo. E essa foi uma conversa fabulosa. Espero ter uma sequência com você muito em breve. Muito obrigado por ter me convidado e por ouvirem.